Matemática do Vigor! Boa tarde, meus amores, boa tarde! Gente, pessoal, primeiramente eu quero agradecer muito a vocês, tá? A gente sabe que tá num domingo à tarde, a gente abdicar um domingo à tarde para estar estudando, para estar vendo a gente aqui, para estar nessa vibe inteira, eu sei que não é uma situação muito fácil, tá? Então, só para a gente começar a nossa aula, eu sei que vocês aqui aplaudiram todos os professores que estavam aqui, que se esforçaram para entregar um resultado para vocês, mas o que eu vou pedir para vocês antes da gente começar a nossa aula é uma salva de palmas, tá? Mas não é para mim nem para Gil, e sim para vocês e a participação de todos, tá? Show de bola. Realmente vocês estão de parabéns, muito de parabéns. Gente, pessoal, como ela já me apresentou, meu nome é Gustavo Bruno, tá? Alguns me chamam de GB ou de Guga, tanto faz. E hoje eu vim aqui para a gente brincar um pouquinho com a parte da física. A matéria que eu tenho certeza que a maioria aqui ama. Sim ou não? Sim ou não? Faz isso não, pô, tá ao vivo. Diz pelo menos sim, para não passar vergonha. Sim ou não? Eu amo a falsidade de vocês. Gente, eu trouxe aqui para a gente brincar um pouquinho hoje dois temas extremamente importantes para a nossa prova: calorimetria e elétrica. Como a gente vai ter uma participaçãozinha especial de um assistente, que daqui a pouco eu chamo ele, vamos fazer o seguinte: vamos começar com a parte de elétrica. Não fila não, tá? Começar com a parte de elétrica. Não fila não. Gente, pessoal, elétrica é um dos assuntos que nos últimos anos ele vem ganhando força cada vez mais na prova do Enem. Se você me pergunta hoje, Guga, qual é o assunto mais cobrado na parte de física do Enem? Não tem para onde. Mecânica, tá? E não esquece, quando a gente fala de mecânica, existe uma subdivisão que a gente precisa conhecer. Mecânica tem a parte da dinâmica, e ali em dinâmica a gente estuda força, a gente estuda energia, a gente estuda a quantidade de movimento, porque na verdade a dinâmica, ela presta muita atenção em entender a origem do nosso movimento. Só que do outro lado tem a cinemática, que também fala muito sobre o movimento, mas ela não está muito preocupada com a origem. Por exemplo, vai ser muito comum questões de cinemática você encontrar o seguinte: um carro ele anda uma distância em um determinado tempo, calcule a velocidade. Opa! O carro anda uma distância em um certo tempo, ele está pedindo para calcular a velocidade. Beleza, mas quem foi que colocou aquele carro em movimento? Observa que a cinemática ela não se preocupa com isso, tá? Mas, nesses últimos 5 a 4 anos, a elétrica ela vem ganhando força muito na nossa prova do Enem. E vem tomando conta das principais questões. E para isso, eu trouxe uma brincadeira aqui para a gente. Olha o que ele diz aqui, ó. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas num circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. E rotulou essas correntes como sendo A, e B, e C, e D e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes apresentam o mesmo valor? São. E aqui está o nosso esqueminha. Então vamos pensar no seguinte, vê. Observa que a gente já tem uma bateria, tá? É dali que vai ser a nossa corrente, é dali que vai sair a nossa corrente. Então, primeira situação que a gente precisa conhecer. Como o circuito ele é fechado, a corrente que sai da bateria tem que ser a mesma corrente que entra. Repetindo mais uma vez, a corrente que sai da bateria, como o circuito é fechado, tem que ser a mesma que entra. Pessoal, acompanhando aí o trajeto, ó, então a corrente que sai é justamente essa corrente que passa pelo ponto A. Então, ó, a corrente que entra é a corrente do ponto A. A corrente a corrente que sai é a do ponto A. E a corrente que entra é a do ponto quê? É a do ponto? É a do ponto? Então, já comecei a analisar essa situação. Ó. Então, se eu voltar aqui rapidola, então já sei que a corrente do ponto A tem que ser igual à corrente do ponto. Já dá para começar a eliminar algumas situações. Então, ó, por exemplo, estaria de fora a letra C, tá? E já estaria de fora a letra E. Então, se a gente fosse no teorema de Pitágoras, a gente já teria uma probabilidade maior, certo? No teorema. Voltando. Então, ó, lá vem a corrente, passando pelo ponto A. Quando ela chega nesse primeira situaçãozinho ali, esse ponto que tem 3 ramificações, a gente chama isso de nó.
certo? É o nó. É onde a corrente ela se divide. E aí o que muitas vezes o pessoal pergunta, mas, ô Guga, para onde é que essa corrente ela vai? Pessoal, a corrente ela sempre vai tender a ir para o local de menor resistência. Quando ela olha para o lado, tá? Quando ela olha para a sua direita, ela vê apenas uma lâmpada. Quando ela olha para cima, ela vê quantas lâmpadas? Ela vê duas. Ela vai dizer, opa, então se aqui ao lado a resistência ela é menor, então o que, que vai acontecer? Uma grande parte dessa corrente vai para a direita, mas uma pequena quantidade que ainda é teimosa sobe, que é justamente a corrente que passa pelo ponto B. Só que quando ele chega lá em cima, ele encontra um outro nó. E aí pensa comigo no seguinte, ele olha para a direita, vê quantas lâmpadas? Quantas lâmpadas? Uma. Quando ele olha para cima, ele vê mais quantas lâmpadas? Uma. Opa! Então ele vai dizer, oxê, tem uma lâmpada do lado, tem uma lâmpada em cima. As resistências são iguais. Ou seja, essa corrente se divide pela metade. Então metade da corrente vem pelo ponto D e a outra metade vai pelo ponto C. Então, como ele falou no início da questão, que as lâmpadas teriam a mesma resistência, como elas são iguais, então ela se dividiu aí, uma parte em D e a outra parte em C. Então, conclusão, a corrente do ponto A é a mesma corrente do ponto E, já que a corrente que sai é a mesma que entra, e a corrente do ponto C também é igual à do D. Chegamos aqui, resposta? Letra A, muito bem. Letra A não, pessoal, letra B, perdão. Ó, voltando aqui rapidinho para a gente pegar agora o outro assunto, tá? Não fila não. Vamos entrar agora na parte de calorimetria. Kinha estava fazendo aqui aquele arraso de experimento e uma das coisas que eu percebi que ela falou, ela disse, pessoal, tá saindo aqui um calorzinho. Essa palavra, ela sempre é muito utilizada pela gente no nosso cotidiano. Mas aí onde é que vem a nossa grande pergunta? O que seria calor? Observa que frases como, hoje está calor, ou eu estou com calor, é muito normal. Se você chega ali fora e fala uma frase dessa para uma pessoa, ela vai entender. Porque é costume nosso, no dia a dia, sempre associar a palavra calor a altas temperaturas. Mas, será que realmente calor tem a ver com altas temperaturas? Para a física, não. Para a física, calor é uma troca de energia. Então eu já paro e penso, se é uma troca de energia, no mínimo, quantos corpos devem estar envolvidos? 2. Se é uma troca, no mínimo 2. E pelo processo natural, o calor ele vai migrando do corpo mais quente para o corpo mais frio, na tentativa deles entrarem no equilíbrio térmico. E aí a gente vai fazer uma questãozinha aqui sobre o efeito, o funcionamento da panela de pressão. E eu vou pedir agora a ajuda do meu assistente. Vou ver como eu estou importante. Vê quem é meu assistente. Gil, vem para cá. Gente, palmas para o nosso assistente, né? Cadê? Chega, Brasil! Chega, Brasil! Agora, vê como eu estou chique. Eu tenho um assistente, Gil. Tá aqui, né? É o que importa. Vê se vai, vê se vai. Alô? 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 Gente, pessoal, se eu perguntar o seguinte a vocês, tá? Vamos entrar agora na parte da química, bem rápido. A água, ela entraria em ebulição a que temperatura? 100 graus Celsius, isso é uma pergunta normal, né? Mas vê, ela só entra a 100 graus Celsius se a pressão sobre ela for apenas 1 atm. Se a gente muda essa pressão, automaticamente essa temperatura vai aumentar. Por exemplo, vem cá, Gil. Que lindo. Eu fico com vergonha. Fazer o coraçãozinho. É que agora o microfone não pegou, eles me deram de volta. Gente, pessoal, vamos imaginar que eu e Gil somos duas moléculas e a gente tem aqui uma ligação química. E aí o que vai acontecer? Sempre soube. E aí o que vai acontecer?
Quando a gente começa a esquentar, a gente sabe que temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então, ou seja, quanto maior a temperatura, maior vai ser a nossa agitação. Só que tem uma outra consequência. Como é, Tô muito agitado. como é a dancinha? Como Tô é a muito dancinha? agitado, tô muito agitado. Então, ó, só que tem uma outra consequência. Quanto maior for essa agitação, maior vai ser a tendência de afastamento. Essas moléculas. Gostei não. Então vamos esfriar, vamos esfriar. Eu gosto de esquentar perto. Então as moléculas, ó, elas vão tendendo a se separar uma da outra. Só que existe um empecilho. A pressão, ela evita esse afastamento. E aí é onde é que entra a pergunta que eu fiz para vocês. Se a água ela chega a 100 graus Celsius e a pressão é 1 atm, chegou a 100 graus Celsius, a água ela já vai ter energia suficiente para começar a se separar, para sair do estado líquido e entrar no estado gasoso. Só que, por exemplo, vamos alterar a pressão? Vamos imaginar o Monte Everest, o lugar mais alto aqui da Terra. No Monte Everest, a pressão ela é muito pequena. O que isso significa? Tudo junto. Juntinho, juntinho, misturado. Vamos pro Monte Everest. Bora. Ele aceitou, viu? Tem testemunhas! Rapaz, Valdemar tá ali, Valdemar vai ter confusão. Vai ter que me assumir agora, que eu sou assim. Né? Não, minha gente. Vai ter confusão. Pegou o meu braço, Valdemar... eu sou de família, entendeu? Valdemar tá ali, a próxima Não. aula é dele, vai ter confusão. Não, você pegou o meu braço, agora tem que me assumir para o Brasil. Então, ó, voltando pra cá. No Monte Everest, como a pressão ela é pequena, a água ela não precisa chegar a 100 graus Celsius para poder se separar. Ou seja, o pouco de energia que você der já vai ser o suficiente para ela entrar em ebulição. Conta-se em alguns artigos científicos que ela a 73, 74 graus Celsius já é energia suficiente para se separar. Então, quanto maior a energia, mais você precisa do vigor. Mais ele está vigorado, vamos dizer assim. E na panela de pressão o efeito já é o contrário. A panela de pressão, a pressão lá dentro, ela é muito forte. Muito forte. Muito forte. O que isso significa? Que para que essas moléculas se separem, ela vai precisar de muito mais energia, vai precisar de muito mais temperatura, muito mais calor. Então, nesse caso, é muito normal você encontrar água a 110, 120, 130 graus Celsius e ainda ela está no estado líquido, porque ela não tem energia suficiente para se separar. Não é não, Gil? Não tem energia, não. Quando eu pego, não tem energia para separar. Vai, Brasil! Então, ó, vamos responder essa pergunta agora comigo? O esquema da panela de pressão e um diagrama de fase da água são apresentados a seguir. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento dos alimentos. Isso se deve. Vamos ler todas as alternativas? Letra A. A pressão no seu interior, que é igual à pressão externa. É, pessoal? Não. Vamos para a letra C. A quantidade de calor adicional que é transferida para a panela. Vê, quando a gente joga calor, beleza que ela vai para a panela. Mas o intuito é ir para o alimento que está dentro. Letra D. A quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula, é isso que faz o alimento cozinhar mais rápido? Letra E. A espessura da sua parede, que é maior que as das panelas comum. Olha a letra B. A temperatura no seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água. Sim ou não? Sim! Muito bem, Eu galerinha. aprendi a acionar rapidinho. Aprendeu? Tô chocado passado. Então vai passar no Enem. Então, pessoal, palmas pra Gil. Então, ó, só pra gente finalizar, tá? Pra gente finalizar aqui, chamar agora o mestre. Eu não poderia, tá, como um bom físico, deixar de trazer para vocês uma frase de Albert Einstein, que diz o seguinte: mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir. Então, pessoal, persistam enquanto seu concorrente descansa. É o único jeito de viver seus sonhos. Valeu. Peraí que agora eu tenho pergunta pra tu. Uma pergunta, vai. Uma perguntinha, vai. Ai, tive que me separar. Foi a energia. Foi a energia, foi a energia. A energia foi muito forte. Mas vamos lá. Gente, eu tô apaixonado por essas aulas. Porque todas são tão incríveis, gente.
Eu quero saber de vocês, não tá top? Todos são. É uma coisa assim, minha gente, que eu tô chocado, viu? Porque eu tô lá atrás, eu tô aprendendo, vice. É uma coisa assim. Então vamos lá. Essa pergunta é do Rodrigo Felipe, da Escola Nestor, e ele fala o seguinte: é possível cair as leis de Newton e notação científica? Com toda certeza. Como eu já tinha falado aqui até no início, notação científica e principalmente a parte de leis de Newton, ele cai dentro de mecânica. E mecânica é o principal assunto quando a gente fala de quantitativo de questões. Então, mecânica, leis de Newton, a gente não pode de jeito nenhum se dar o luxo de ir à prova sem saber disso. E notação científica é uma ferramenta matemática que geralmente a gente utiliza muito para trabalhar com números muito grandes ou números muito pequenos. Então, geralmente, uma questão ali que fala de, até mesmo de calorimetria, que é um assunto como esse, pode estar com certeza presente usando a notação científica. Com certeza. Eita, como ele vigora. E outra pergunta aqui. O Enem, essa pergunta aqui é do Maximiano Campos. Na verdade, é da Escola Vigorosa, né? Eita! Diogo Maciel, ele pergunta o seguinte: o Enem cobra questões com voltímetro? Sim. Eita, sim. como ele pergunta. Eita, como ele pergunta. Gente, uma outra coisa muito importante da parte de elétrica é a gente estudar os instrumentos de medição elétrica. Então, voltímetro, amperímetro, entender como eles funcionam e como eles são instalados dentro do nosso circuito elétrico é uma das questões muito clichê e é muito importante a gente saber sobre isso. Tem que saber, minha gente. Meu amado, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, velho. Gil, muito obrigado pela oportunidade, viu? De verdade, de verdade. Assim que eu fico... Gente, ele chegou tão perto cheiro que eu pra fiquei vocês. nervoso. Não pode ir, não. Né? Quem tá pra estudar. É pra né, estudar, não? é pra estudar. Gente, beijo pra vocês. Espera Tchau, aí, tchau. Espera aí, não vai embora não. Matemática do Vigor!